Vamos iniciar então a nossa aula. Nós já estamos aí quase 10h30, né? E a gente vai começar então com uma palavra de oração, amém? Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela não volta vazia. Cremos, ó Deus, que ela cumpre o Teu propósito. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos agora nessa manhã clamar para que o Teu Santo Espírito possa realmente nos transformar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito encontre cada coração. O Senhor sabe, ó Pai, como nós estamos. O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. Que o Senhor possa estar agora vindo, Senhor, derramando como um bálsamo precioso, Senhor, a Tua palavra sobre a nossa vida. E que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo a Sua vontade em nós agora nessa manhã, ó Pai. Nós recebemos o que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, agora clamar que nada venha nos atrapalhar, mas que o Senhor esteja dando paz para cada coração, Senhor. E que, Senhor, em nome de Jesus, nós podemos nos alegrar nesta manhã, Senhor, porque estamos na Tua presença, como corpo de Cristo, que é o que nós somos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós, porque as Suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem um propósito de vida para cada um de nós, ó Pai, de vida abundante e vida eterna. Em nome e para a glória de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém, Senhor. Queridos, nosso texto hoje, então, ele está baseado em Isaías 49:16. Para quem está com a Bíblia aí, quiser deixar aberto o texto, Isaías 49:16. Eu vou ler o texto com vocês, queridos, o versículo, e depois nós vamos fazer todo o contexto para nós entendermos isso aqui. Então, Isaías 49:16 diz assim: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Vocês devem estar se lembrando semana passada que eu falei sobre imprimir, gravar, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Isaías, queridos, é o profeta que em vários capítulos aí que a gente vê no livro de Isaías, ele está profetizando a respeito do cativeiro babilônico que Judá enfrentou por 70 anos. Quero que vocês entendam que Isaías não passou pelo cativeiro, ele viveu antes disso. Isaías viveu por volta do ano 700 a.C., e o cativeiro aconteceu em 605. Mas Isaías recebeu toda a revelação. Inclusive, ele recebeu toda a revelação de que o povo seria liberto do cativeiro, e voltaria para a terra prometida. Então, a palavra de Isaías a respeito desse assunto, ela tem que ser entendida da seguinte maneira: ele fala para a sua época, ele profetiza para aquilo que Israel vai passar, mas ele também profetiza a respeito da nossa vida, ou seja, para os tempos de hoje. Então, Isaías é uma palavra muito atual para os dias de hoje, né? Embora nós não vamos ficar só aqui no texto de Isaías, nós vamos ver outros. Mas só para vocês terem uma ideia, entre os capítulos 40 até o capítulo 55, 56, ele está falando da promessa de restauração. Ele fala do cativeiro e da promessa de restauração. E até o final do livro, ele vai falar sobre a restauração não só de Israel, mas do mundo, ou seja, do Messias, né, da vinda do Messias. Então é isso que a gente tem que entender. Queridos, o exílio da Babilônia, eu vou falar um pouquinho dele, embora meu assunto não seja totalmente o exílio, eu quero me ater mais ao cerco, certo? Que nós vamos falar já já. O exílio babilônico, ele foi providenciado por Deus. Por quê? Primeiro, para demonstrar que Deus, ele é soberano e ele é confiável, mas principalmente para demonstrar o amor e o perdão dele, porque o povo de Judá, sabemos que nessa época, por volta do ano 605 a.C., a nação de Israel estava dividida em dois reinos, reino de Israel e reino de Judá. O reino de Judá é onde você tinha ali Jerusalém e o templo, ok? Nós sabemos, então, quando nós lemos principalmente os livros aí de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas,
Nós temos o quê? Nós temos todo um contexto de que o povo estava desviado de Deus, tá? Então, o povo pecava, o povo estava rebelde, várias coisas vinham acontecendo, até que incessantemente por 40 anos seguidos, Isaías profetizou a respeito de um cativeiro se o povo não se arrependesse. E o que aconteceu foi que por 40 anos o povo não ouviu Isaías, não deu ouvidos a ele, não prestou atenção. Tamanha era o endurecimento do coração do povo. Agora eu lhes pergunto, será que hoje, nos dias de hoje, o coração do ser humano também não é endurecido nesse nível? Né? Essa é a pergunta que a gente faz. Bom, Deus demonstra então sua total soberania sobre todas as coisas quando ele destrói nações que são extremamente poderosas sobre a terra. Ou seja, a nação que escravizou Judá, depois essa nação foi destruída, que era o Império da Babilônia. Nós vamos ver já já também depois, né? Ele usou para destruir a nação da Babilônia no final do cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro, ele usou um homem chamado Ciro, um desconhecido para a época. Vocês têm que entender que para a época que isso tudo está acontecendo, outros reis e outros imperadores eram tremendamente conhecidos e temidos, Nabucodonosor, Usurbanipal, Tiglat-Pileser e outros. Mas Ciro era um desconhecido. E Ciro ergueu um império, o Império Medo-Persa. E ele usou este homem para libertar Israel do cativeiro da Babilônia. Isso está descrito em Isaías 45. Depois a gente pode olhar isso lá, né? Assim como Deus ele pôde ser de total confiança para aquela época de crise, queridos, as crises, né, que o povo estava enfrentando dentro desse cerco babilônico, assim como Deus ele pôde ser de confiança, hoje também Deus é de inteira confiança e plenamente capaz de cuidar de nós no meio das crises que nós estamos passando nos dias atuais. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o mesmo, ele não muda. Então, queridos, o enfoque de Isaías, então, que nós vamos ver um pouquinho aqui, era no cativeiro físico, ou seja, o povo foi transportado, saiu lá de Judá e foi para a Babilônia. Ou seja, a localização geográfica diferente. Nós vamos enfocar o cativeiro físico, o cativeiro moral, espiritual e social do povo. E esse cativeiro, então, esse cerco que o povo passou naquela época, ele vem aos nossos dias. Nos nossos dias não é diferente, queridos. Hoje o mundo passa pelo quê? Por um cerco, vamos dizer assim, né? Um cativeiro que é tanto físico, moral, espiritual, social, em vários níveis. E a gente depois vai elencar isso para os dias de hoje, ok? Quero enfatizar para vocês o seguinte, o capítulo 49 de Isaías vai dizer que Deus, ele é o libertador de toda escravidão. Ele é o libertador de todo cativeiro. Deus é o libertador de qualquer coisa que nós podemos passar aqui nessa terra, né? Bom, vamos agora dar um pequeno enfoque histórico aqui rapidamente, queridos, para depois a gente ir para a parte bíblica, teológica e trazer para os nossos dias, ok? Então vamos para um enfoque histórico. O cativeiro babilônico, o que foi? Vamos parar um pouquinho e pensar. O Império da Babilônia teve início no ano 625 a.C., com um homem que se chamava Nabopolassar, ele era o pai de Nabucodonosor. O seu filho, então, Nabucodonosor, subiu ao trono em 605 a.C., e ele reinou por 43 anos. Tá? Além de guerreiro e estrategista, militar, porque ele foi um dos melhores estrategistas militares da época, Nabucodonosor, ele foi responsável pelo florescimento do Império da Babilônia. Só para vocês terem uma ideia, o Império da Babilônia, queridos, ele foi tão poderoso que lá, através deles, muitas coisas aconteceram. Muita tecnologia de ponta para aquela época floresceram nesses anos. Então, a matemática, a astronomia, a arquitetura, eles foram pioneiros na arquitetura e eles tinham uma poderosa engrenagem militar. Ou seja, eles tinham armas de guerra que eram únicas deles. Nós vamos falar disso também daqui a pouco, ok?
A razão final pelo qual o povo foi levado para o cativeiro, que vocês podem ler depois, está descrito lá em 2 Reis, entre os capítulos 23 até o final, que é o capítulo 37, tá? Depois, então, de séculos de rebeldia, tá? Séculos de rebeldia do povo de Judá, os 3 últimos reis de Judá, que foram Joaquim, ó, gente, tem diferença. Tem Jeoaquim e Joaquim, tá? E o último que foi Zedequias. Eles foram o quê? Ao extremo da corrupção, da maldade, da idolatria, da rebeldia e da rebelião propriamente dita contra Deus, certo? Judá descia cada vez mais a ladeira do quê? Da perversão. Não só os seus governantes eram assim, mas o povo também. Então, o povo estava o quê? Judá como um todo estava cada vez mais em degradação moral, degradação espiritual, degradação social. Ou seja, eles estavam todos caindo o tempo todo, vivendo como se isso fosse normal. No adultério, na prostituição, no abandono a Deus, na violência, na idolatria, na rebeldia, nos assassinatos, né, nos homicídios, na corrupção geral do povo, o roubo, a autossuficiência, tudo isso chegou ao extremo. Vai pensando na sua cabeça isso, e hoje em dia é diferente do que estava acontecendo lá, tá? No mundo, pensando aí no mundo, vai imaginando. Temendo então a invasão babilônica, porque na época o império já estava grande nas mãos de Nabucodonosor, Judá então se alia, faz uma aliança com o faraó Neco do Egito. Em vez de eles fazerem uma aliança com Deus, eles fizeram uma aliança com o Egito. Vocês imaginam o que isso significa? O Egito foi de onde eles foram libertos, muitos séculos antes. O Egito significa pecado, mundo. Então, em vez de Israel se arrepender e buscar ao Senhor e se quedar aos pés do Senhor, para que o Senhor os perdoasse e os restaurasse, eles foram buscar o quê? No Egito, o socorro, e se aliaram ao faraó Neco. E isso, queridos, está descrito lá em 2 Reis 23, eu quero ler para vocês porque são só alguns versículos, tá? Para quem está anotando aí, 2 Reis 23, versículos 34 e 35 diz assim: Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. E lhe mudou o nome para Jeoaquim, que foi o primeiro que eu falei lá. Porém, levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, ou seja, a prata e o ouro do templo, gente, ele deu a Faraó, ok? Porém, estabeleceu imposto sobre a terra, para dar esse dinheiro segundo o mandato de Faraó. Do povo da terra, exigiu prata e ouro de cada um, segundo sua avaliação, para dar ao Faraó Neco. Então, além, né, do rei se aliar ao Egito, ele saqueou o povo, ou seja, ele cobrou impostos altíssimos para entregar para esse faraó. O resultado disso foi que em 598, antes de Cristo, Nabucodonosor, isso com a permissão de Deus, marchou com fúria contra Jerusalém e contra Judá. E começou um cerco na cidade que durou 2 meses. Nesse período, queridos, Nabucodonosor invade Jerusalém. E essa foi a primeira deportação, tá? Então, ele levou para a Babilônia, escravizado, a nobreza e os estudiosos e sábios de Jerusalém. É nessa primeira deportação que vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego para Babilônia. Aí vem Zedequias, passam-se alguns anos, vem Zedequias, que é o último rei de Judá antes do cativeiro. E ele se torna o quê? Vassalo de Nabucodonosor. Então, ele começa o quê? Ele se torna um escravo mesmo, né? Ele paga impostos e obedece a Nabucodonosor. Só que chega uma hora que ele se rebela, Zedequias. E aí ele se une de novo ao Egito, queridos.
Para quê? Para tentar vencer Nabucodonosor. E ele faz uma aliança com Edom. Só para vocês entenderem, os edomitas nos dias de hoje deram origem aos árabes, eles se misturaram com os ismaelitas, né? Então ele se aliançou, Zedequias, com Edom e com o Egito. E aí em 589 se iniciou o pior cerco babilônico a Jerusalém, que durou por volta de 18 meses. Por 18 meses, queridos, o exército da Babilônia, o imenso exército, fez um cerco em torno dos muros de Jerusalém e eles ficaram ali entrincheirados até conseguirem tomar a cidade. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Isso, 18 meses, queridos, é 1 ano e meio, né? Vamos dizer assim. O povo não podia sair de dentro da cidade, não podia entrar. Então, o que começou a acontecer ali? Começou a acontecer escassez de comida, enfraquecimento físico do povo, dos exércitos, inclusive, né, de Israel. Enfraquecimento emocional e mental, porque o povo começou a morrer. E eles morriam em grandes quantidades e ficavam espalhados pelas ruas de Jerusalém, porque não tinha quem os enterrasse. Porque tinha que enterrar fora da cidade. Não tinha como sair da cidade. Pensa a situação, tá? Começou a ter o quê? Muita doença. Pestes começaram a surgir nesse povo. E esse povo começou, então, a ficar o quê? Numa situação degradante de cerco terrível. Presos naquele lugar, sem ter para onde ir. Isso também está em 1 Reis, ou desculpa, em 2 Reis, capítulo 25, que diz assim, dos versículos de 1 a 3. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela trincheiras ou tranqueiras, né? Tem uma tradução que fala isso, em redor dos muros. A cidade ficou sitiada até o 10º, ou seja, o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. Olha só, arrombada. Queridos, quando ele então entra, né, depois de 1 ano e meio, ele vai pôr fogo, Nabucodonosor e seus exércitos no templo, e ele incendeia Jerusalém e derruba os muros. Aí vocês vão me perguntar, como que eles derrubaram os muros? Queridos, primeiro existiu o cerco. É o cerco onde você prende todo mundo no lugar para enfraquecer a pessoa. Você tem que pensar que já existia um problema econômico antes, político, moral, social, espiritual. Tudo isso só vai piorando quando você faz o cerco, certo? Depois de um certo tempo, eles usam 2 instrumentos. Um deles chama arietês. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O ariete é uma máquina de guerra para romper muralhas e portões. Eu vou mostrar para vocês aqui já a imagem, tá? É uma viga de madeira bastante grossa e de comprimento considerável, ou seja, mais de 2 metros, onde a sua extremidade é revestida de ferro com o formato da cabeça de um carneiro. Por quê? Porque o carneiro tem aquela cabeça, tem os chifres, e aquilo é pontiagudo, aquilo fazia o quê? Batia e fazia o atrito contra as pedras do muro. Eles eram, esses arietês, suspensos naquilo que a gente chama de torres de assalto. As torres de assalto eram para proteger o povo, porque às vezes se o inimigo do outro lado do muro jogasse alguma coisa, eles ficavam protegidos nessas torres de assalto. O que acontecia ali? Os arietês eram presos por cordas, e eles faziam um movimento de vai e vem, impulsionado por vários homens durante muito tempo, aonde? Principalmente, olha só como é que os exércitos de Nabucodonosor faziam. Eles procuraram em volta do muro de Jerusalém as partes mais sensíveis, ou seja, aquelas partes onde eles perceberam que tinham umas pedras meio quebradas, rachadas, pequenas fissuras, pequenas brechas. Foi nesses pontos que eles o quê? Fizeram as batidas, tá? Nesses pequenos lugares aí.
As muralhas de Jerusalém, só para vocês entenderem, elas tinham aproximadamente 12 metros de altura, tá? 4 metros de largura, ou seja, dava para andar um carro tranquilamente de boa em cima, e tinha 12 portões. O povo não deu manutenção e não deu atenção, não vigiou nesses muros, porque o povo estava o quê? Em rebeldia. Foi aonde o exército inimigo se aproveitou. Eu já estou antecedendo a aula da semana que vem, tá? Porque essa questão aqui propriamente dita, que eu vou falar sobre manutenção e reparo dos muros, eu vou falar na outra semana. Mas agora, queridos, eu quero mostrar aqui para vocês, quero apresentar poucas imagens aqui. Vocês só falem para mim se vocês não estiverem vendo as imagens, porque às vezes não aparece, tá? Então eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês e vou mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Olha, aqui. Eu espero que todos aqui estejam enxergando essa imagem, ok? Todo mundo está vendo, né? Isso aqui seria o cerco a Jerusalém, aos muros de Jerusalém, uma representação de como isso teria acontecido. Queridos, olha, esse aqui, ó, é o atual muro de Jerusalém. Dá uma olhada nessa estrutura. Hoje em dia, essa estrutura não é como a de antigamente. Esse muro está mais fino, tá? Em termos de espessura, ele não está tão grosso. Mas vocês imaginam isso aí naquela época, numa espessura muito maior, né? Isso aqui, queridos, ó, que vocês estão vendo aí, isso aí, tá? São os arietes. Vocês estão vendo aí os arietes e as torres de assalto. Essa estrutura de madeira aqui, ó, eram as torres de assalto, tá? Vou mostrar outra imagem que fica melhor. Ó, os homens ficavam protegidos dentro dela. Olha essa aqui, ó. Olha o ariete aqui dentro da torre de assalto. Os homens ficavam dentro dessa estrutura. Aqui a imagem para vocês verem, então, de um ariete. Tá dando para ver, gente? Sim, tá dando para enxergar? Ó, a cabeça do carneiro e como que ele era aqui, o tronco onde eles batiam, tá? Estão mostrando essa aqui de novo, ó. Olha lá. Ó a cabeça do carneiro aqui e aonde eles faziam, então, as batidas até romper o muro. Quando eles faziam esses buracos, então, rompiam esses muros, a primeira coisa que eles faziam ali era o seguinte, primeira coisa que eles faziam, eles abriam buracos. Por esses buracos, se tivessem soldados do outro lado do muro, eles lançavam flechas com fogo na ponta das flechas. Flechas inflamadas contra os inimigos, tá? E aí eles iam arrebentando até eles conseguirem entrar por esses buracos, digamos assim, do muro propriamente dito, né? Então, queridos, isso tudo para vocês entenderem esse contexto do que estava acontecendo ali quando Isaías profetizou tudo isso. Aí, então, depois desse cerco de 18 meses, a maioria das pessoas foram deportadas para a Babilônia. O que a Babilônia deixou ali na terra? Só aqueles que não tinham condições de andar até a Babilônia, ou seja, os mais enfraquecidos e doentes que ficaram ali, abandonados dentro de Jerusalém, né? Ele saqueou todos os utensílios do templo, ele pôs fogo no templo. Inclusive foi nessa época que desapareceu a Arca da Aliança, que ninguém sabe até hoje onde foi parar. A vida social desse povo, queridos, ela se perdeu desde o início desse cerco, né? Cada um ficava trancado na sua casa e não tinha o que fazer. Dentro das suas casas, eles foram o quê? Se degradando. A situação moral e espiritual ficou comprometida. Por quê? Porque para o judeu, ir ao templo e se reunir ao templo era comunhão entre eles e com Deus. E eles não podiam mais fazer isso. Porque eles estavam sendo o quê? Escravizados pela Babilônia. Tudo isso comprometeu a identidade desse povo, né? O povo, então, na Babilônia, agora já sendo deportado,
perderam as suas casas, seus empregos, o templo, que era um referencial de Deus para eles, e as festas que eles tinham, ou seja, as festas judaicas, que eram as comemorações que eles tinham todo ano, tudo isso eles perderam. Foi um período, então, né, para eles, de trevas, de perdas, de depressão espiritual, de escravização, de privações, de solidão e de abandono. O povo ficou privado de tudo aquilo que fazia parte da sua identidade existencial nessa terra, tá? E no meio disso tudo, é o que eu quero dizer para vocês agora, no meio disso tudo, tem homens e mulheres que foram para lá, ficaram, resistiram a esse cerco, foram para a Babilônia e não deixaram o quê? Serem escravizados nas suas almas, nas suas emoções. Não se deixaram perder a sua identidade diante de Deus. Entre esses homens que ficaram firmes na fé, digamos assim, né? Nós temos aí Jeremias, o profeta Ezequiel, Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego e tantos outros que a Bíblia não coloca, mas que com certeza não perderam a sua fé. Muitos, queridos, viveram no cativeiro babilônico e se recusaram a se curvar diante dos deuses da Babilônia, permaneceram fiéis no meio de tudo aquilo. Muitos, queridos, se recusaram ao quê? A se sentirem perdidos, a se sentirem solitários, a se sentirem destruídos no meio dos 18 meses de cerco. Eles buscaram a Deus, confiaram no Senhor, que mantiveram eles vivos, que mantiveram eles protegidos no meio disso tudo. Essa é a verdade, né? Então agora, queridos, já caminhando para Isaías 49, nos dias atuais nós vivemos situações que de certa maneira nos impõem certos cercos. Nós poderíamos falar da pandemia. A pandemia é um tipo de cerco em volta do mundo, tá? Não só a pandemia, mas outras coisas que podem nos acontecer nas nossas vidas pessoais, né? Ou seja, para o mundo, isso tudo que acontece torna o quê? As pessoas desesperançosas, elas se tornam desesperadas, vazias, elas começam a buscar ajuda no Egito, né? Ou elas buscam ajuda nas pessoas, vai buscar ajuda na ciência, não que isso seja errado, mas vai só na ciência. Vai buscar ajuda onde? Em lugares onde não é possível receber ajuda. Em vez de buscarem a ajuda do Senhor, em vez de se voltarem para Deus, em vez de se converterem a Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes, essas privações, ou seja, esse cerco que nós estamos vivendo nesse momento do mundo, está o quê? Está piorando uma crise que já existia. Crise econômica, crise política, crise social, espiritual, crise moral, né? As pessoas, na verdade, estão vivendo coisas muito parecidas, claro que numa menor escala, né? Ao que o povo de Israel viveu lá no cerco da Babilônia em volta deles. Mas, queridos, o povo de Deus, o povo lavado e comprado no sangue de Jesus, precisa se firmar na sua identidade, ou seja, a nossa identidade, quem nós somos. Qual é a nossa posição? Onde nós estamos? Nós pertencemos ao Senhor que não se esquece de nós. E aí vem a resposta em Isaías capítulo 49, né? Para esse povo que não pode perder a identidade de quem é. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Estou no versículo 15 do 49. De sorte que não compadecerá do filho do seu ventre? Mãe, você que é mãe, pode se esquecer do seu filho? Abandonar? Ainda que, olha lá, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. As pessoas falam que o amor de mãe é o amor mais sublime que existe. Para quem é mãe aí sabe o que eu estou falando. O amor de Deus por nós, ele sobrepuja em muito o amor de mãe por nós, queridos. Ele jamais se esquecerá de nós, né?
E aí vem então o nosso versículo-chave. Por quê? Porque eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os seus muros estão continuamente perante mim. Queridos, a palavra palma da mão é isso aqui mesmo, ó. Tá? Ó, é palma das mãos, é isso aqui. Quando você agarra alguma coisa, segura alguma coisa, você está segurando com o quê? Com os dedos e com as palmas das suas mãos. Então, a palma da mão significa o quê? Significa que você tem de posse algo de muito valor para você. É esse o sentido de palmas das mãos aí. Então, nas palmas das mãos do Senhor, olha que coisa maravilhosa. Ele nos gravou. É aqui a palavra gravar, no hebraico, tá? Palma da mão é kaf. Gravar é hak. Significa imprimir na mão. Imprimir é uma coisa que você imprimiu, tá? Gravar, esculpir. Nós não temos as nossas linhas aqui esculpidas na mão, é isso aqui, tá? Marcar, selar. Você consegue tirar essas linhas das suas mãos? Não consegue, né? Isso aqui está aqui impresso, gravado, desde que nós somos formados lá no ventre da nossa mãe. Isso aqui é genético. A palavra tem esse sentido, que nas palmas das mãos de Deus nós estamos gravados, esculpidos, não tem como a gente sair de lá. Aí, queridos, a questão é a seguinte, tem gente que pensa que é o nosso nome que está gravado ali, não é o nosso nome que está gravado nas mãos do Senhor, é a nossa vida, é o que nós somos, é tudo que a gente faz, é tudo que a gente passa, é tudo que nós fazemos, é tudo que seremos, é tudo que já fomos, é tudo que nosso eu, nossa vida está nas mãos do Senhor. Tudo gravado nas mãos dele. O Salmo 31:15 diz assim, ó, nas tuas mãos estão os meus dias. É a mesma ideia, tá? João capítulo 10, versículos de 28 a 30, diz assim para nós. Eu lhes dou, Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém, olha o que Jesus fala, as arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor, queridos. Ninguém. Tá? Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. No original é assim, ó. O meu Pai que me deu essas ovelhas, ele é maior do que tudo. É assim que está no original. E da mão do Pai, que o Pai é maior que tudo, ninguém pode arrebatar as ovelhas. Aí Jesus, ele diz uma coisa interessante, que o povo estava pensando que Jesus era menor que o Pai, né? Olha o que ele fala já no versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então nós estamos gravados, queridos, nas palmas das mãos do Pai, do Filho. E nós poderíamos dizer também do Espírito Santo, de maneira metafórica, né? Então aqui está a segurança que temos para os dias de hoje e para toda a nossa eternidade. Queridos, podemos aplicar isso, então, falando de uma outra maneira. Jesus foi à cruz, certo? E os pregos que entraram, mais ou menos aqui, ó, nessa posição, tá? Bem aqui. Os pregos que entraram nas mãos de Jesus são os pregos que gravaram, imprimiram as nossas vidas lá, naquela cruz, nas mãos do Senhor. Vocês sabem que Jesus está lá no trono com o corpo. O corpo que ele ressuscitou está com ele. Isso significa que as marcas desses pregos estão nas mãos dele. Então isso, queridos, é claro que ele é Deus, mas isso é uma forma de dizer, então, que nós estamos marcados para sempre nas mãos do nosso Salvador, do nosso Senhor, pela maravilhosa graça de Deus. Aquela cruz nos marcou. Naquele momento, Jesus colocou a vida de cada um de nós nas palmas das suas mãos, né? Então, queridos, por toda a eternidade nós pertencemos a Ele. Aí
continuando aí o texto de Isaías, então, caminhando já para a parte final, diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei os seus muros. Agora vem muro, hein? A gente falou de muro até agora, muro de Jerusalém. Os seus muros estão continuamente perante mim. Queridos, a palavra que aparece aí, muros, é a mesma que aparece lá em 2 Reis, que eu li com vocês, o capítulo 23, 24 e 25, os muros de Jerusalém. É Romá. Romá significa muro, muralha de proteção. Então, o que são esses muros? O muro, querido, significa, biblicamente, cuidado, proteção, separação. O muro faz separação entre o que está dentro e o que está fora, tá? É uma barreira que diferencia, que revela que quem está lá dentro é diferente de quem está do lado de fora. Isso é muro, biblicamente. Revela que o que está dentro é propriedade de alguém. Alguém está o quê? Reinando dentro dos muros. Tá? No caso de Judá, de Jerusalém, propriamente dito, a capital de Judá, quem estava reinando dentro daqueles muros era o rei de Judá, que Zedequias foi o último. Mas quem deveria estar reinando dentro daqueles muros, até a partir desse rei, deveria ser Deus, Yahvé. Ele é quem reina dentro dos muros. Então, queridos, veja bem, esses muros, a Bíblia fala, os teus muros, estão continuamente perante mim. É o texto lá de Isaías 49, 16. Ou seja, os nossos muros estão o quê? Sempre, continuamente, perpetuamente na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Queridos, vamos continuar aí, vamos para frente, tá? Se nós pensarmos na questão do muro, então vamos lá. Há um texto que está em Isaías, vamos pensar nesse muro, 26, que é o versículo 1. Vou ler para vocês aqui, tá? Isaías 26, versículo 1, que diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Repetindo, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Deus põe a salvação por muros. Onde? Em volta do seu povo. Tá? Judá significa povo escolhido. Nós somos o Israel de Deus nos dias de hoje, né? Então, na verdade, a descendência de Abraão vai muito além de Israel. A descendência de Abraão são todos os salvos e lavados e comprados no sangue do Cordeiro. Essa palavra põe por salvação, que ele fala aí, Deus lhes põe a salvação por muros. A palavra salvação, queridos, é Yeshua. Yeshua, que significa Yahvé salva. Significa salvação de Deus. Significa salvação eterna. Só para vocês entenderem, tem a ver com a pessoa de Jesus, tá? Yeshua, sem o H no final, é Jesus. Yeshua é salvação de Deus, que tem a ver com Jesus. Então, Deus faz o que aí? Ele coloca a salvação como sendo muros em nossa volta. Então, a salvação de Jesus, queridos, são os nossos muros que estão nos protegendo. É o sangue de Jesus em torno de nós. E quem que tem que reinar dentro desses muros? Que, na verdade, sou eu que estou dentro desses muros, é você. Quem que tem que reinar? Jesus, o Messias. Ele é o rei. Ele é quem reina. Ele é que vai reinar dentro de nós. Então, o Senhor Jesus, a salvação dele, a obra redentora de Cristo, é quem nos protege, nos separa, nos guarda, e ainda que nós estejamos cercados,
o cerco, pode ser que a pandemia seja um cerco, ainda que nós estejamos cercados ou outra tribulação que nos cerque, e sejamos colocados por um tempo, tá? Meio que afastados, entre aspas, parados, porque não é verdade, ainda que isso pode acontecer, ainda temos esses muros à nossa volta, tá? Somos amados, protegidos, cuidados por Deus, por aquele que tem gravado na palma das suas mãos para sempre a nossa vida, né, queridos? Então, forma-se uma barreira, que é esse muro, que mostra, revela para todo o mundo que nós somos lavados e comprados no sangue do Cordeiro. Queridos, esse muro é um muro do quê? Da separação. Nós não somos melhores, em nenhuma hipótese eu estou dizendo isso. Nós não somos melhores daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Pelo contrário, nós precisamos trazê-los para Cristo, pregar a palavra, deixar o Espírito Santo agir, orar, buscar essas pessoas para dentro dos muros. Mas esses muros, ele revela principalmente para os nossos inimigos. Os nossos inimigos, quem são os nossos inimigos? Satanás e seus anjos. Revela para os nossos inimigos que nós somos comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Os muros de Jerusalém, estou encerrando nossa aula, tá? Eles foram rompidos pelos exércitos inimigos de Nabucodonosor. Como que Nabucodonosor fez isso? Procurou os pontos frágeis do muro, as pequenas brechas e começou a bater ali. Gente, as batidas com os arietes não foram dadas num dia só, foram dadas por meses, tá? Nós, queridos, temos a salvação de Jesus Cristo como muro à nossa volta. Isso significa que nós, o quê? Estamos nas mãos de Deus. Ninguém pode nos tirar das mãos dele. Ninguém pode nos tirar a salvação que ele já nos deu. Porém, olha só, nós precisamos cuidar desses muros. Nós precisamos o quê? Buscar manter os muros fechados, sem brechas, sem fragilidades e vigiar em cima desses muros. Vou mostrar para vocês semana que vem que tinha um lugar em cima que era um chamado Torres de Vigia, tá? Vigiar. Porque se nós não fizermos isso no nosso dia a dia, os inimigos vão procurar as pequenas fissuras e eles vão tentar entrar por ali. E tentando entrar por ali, o que vai acontecer? Algumas coisas começam o quê? A causar problemas nas nossas vidas. Algumas coisas começam o quê? A entristecer o Espírito Santo. Algumas coisas começam a dar errado. Mas isso é para a aula da semana que vem, tá? Que eu vou caminhar nessa direção aí, como é que a gente faz na proteção dos muros. Então, queridos, encerrando, eu quero dizer para vocês hoje que o que a palavra tem para nós, fique com esse versículo de tudo que eu falei. Eis que nas palmas das mãos do Senhor, nós estamos imprimidos, gravados, seguros, tá? E os nossos muros estão continuamente na presença dele. Ou seja, nós que somos salvos por Jesus Cristo, estamos continuamente na presença do Senhor. Ele está cuidando dos muros. Ele está conosco. Ele está nos protegendo. Para isso, nós precisamos o quê? Também manter esses muros em ordem. É o assunto da semana que vem. Mas a promessa para hoje é, aconteça o que acontecer, não sei quanto tempo vai durar esse cerco no mundo, não sabemos, né? Estamos orando para que isso acabe. Vai acabar. Em nome de Jesus vai acabar. Nós sabemos que Deus vai dar fim nisso. Mas enquanto isso, queridos, para a nossa vida, traz essa palavra para você. A gente está gravado nas mãos do Senhor. E os nossos muros estão na presença dele. Ou seja, nós estamos salvos e lavados no sangue do Cordeiro, para sempre na presença do Senhor. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer colocar, quer perguntar?
Estou aqui aguardando. Se não, nós vamos encerrar com uma oração. Amém? Vamos encerrar então orando. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que a salvação que o Senhor nos trouxe através de Jesus é a que nos garante que nós estamos na tua presença por toda a eternidade, Senhor. Pai, nós queremos agora colocar as nossas vidas diante de ti. Nós queremos pedir, Senhor, que essa palavra ela seja viva e eficaz na nossa vida nessa semana, Senhor. Que quando nós estivermos enfrentando as dificuldades e os problemas durante essa semana, ó Pai, que nós possamos nos lembrar que nós estamos gravados, imprimidos, selados nas tuas mãos, Senhor. Que ninguém pode nos tirar das tuas mãos. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, que os nossos muros de salvação estão nos protegendo, estão cuidando de nós. E que para sempre nós estamos na tua presença. Nós não precisamos ter medo. Assim como, Senhor, o cerco contra Jerusalém fez com que a maioria daquele povo perdesse sua identidade diante de ti, mas muitos ali, Senhor, permaneceram fiéis a ti. Foram para o cativeiro, continuaram, Senhor Deus, confiando no Senhor, buscando o Senhor, continuaram obedecendo ao Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser como esse povo. Que aconteça o que acontecer, ó Pai, que nós não percamos a nossa identidade de quem nós somos. Não permita isso, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer. Fortalece a nossa mente, Espírito Santo. Fortalece a nossa alma. Fortalece o nosso coração. Fortalece, Senhor, a nossa fé. E que em nome de Jesus, Senhor, caia por terra tudo aquilo que vem do inimigo para tentar cavar nos nossos muros, ó Pai, em nome de Jesus. Mas que nós possamos, ó Pai, cuidar desses muros, ó Deus. Que nós possamos confiar no Senhor e buscar ao Senhor todos os dias. Abençoa-nos, ó Deus, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos?